Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a um vídeo de análise básica do fundo imobiliário VISC11, que é um fundo do tipo tijolo, um fundo de shopping. O intuito desse vídeo é ensinar uma análise básica de um fundo imobiliário. Claro que é sempre interessante se aprofundar, ler os relatórios dos fundos imobiliários, para assim tomar uma decisão correta de compra. Então, vamos lá, um fundo imobiliário VISC11, que está aqui com a cotação atual de R$ 113,84, teve uma valorização aqui de 0,04%. E vamos lá, liquidez diária do fundo, veja aqui mais de 20 mil negociações, então é uma boa liquidez diária. Essa liquidez aqui, tendo um valor alto, significa que você vai conseguir vender ou comprar o fundo sem problemas. Tem mais de 25 mil negociações, então é um fundo que você consegue vender ou comprar com tranquilidade. Quanto maior a liquidez, melhor em termos de negociação. O último rendimento pago pelo fundo foi aqui de 72 centavos por cota. Temos aqui um dividend yield de 0,64%. Esse dividend yield aqui é o valor do último rendimento sobre o valor total de uma cota. Então, 0,64%, um rendimento aqui interessante para um fundo conservador como esse, que é um fundo de shopping. Patrimônio líquido aqui bastante elevado, é um fundo bilionário, 2 bilhões, então um patrimônio líquido muito interessante. O valor patrimonial do fundo, 114,73. Veja que ela está na promoção, ou seja, o valor que está sendo oferecido na bolsa no momento é inferior ao valor patrimonial do fundo. Então, a gente vai para esse índice aqui, que é o P sobre VP. O fundo está descontado, está com 1% de desconto, ou seja, o valor que está sendo vendido na bolsa é um pouco abaixo do valor patrimonial. Então, o P sobre VP indica se o fundo está descontado ou não. Abaixo de 1 ele está descontado, acima de 1 ele não está descontado. E quando o valor é igual a 1 é o preço justo. Aqui nesse site Fundos Explorer, nós temos aqui uma boa análise dos fundos imobiliários. Então aqui tem uma descrição do fundo VISC11. E aqui podemos observar a cotação do fundo. Podemos colocar aqui um mês, 6 meses. Vamos colocar aqui o valor máximo desde 2017. Veja que o fundo ele foi valorizando. Aqui tivemos o problema de 2020, ele caiu bastante, como vários ativos caíram, mas depois se estabilizou e a cotação vem aqui estável, né, seguindo essa lógica. Então aqui está a valorização da cota. Descendo mais um pouquinho aqui, temos informações básicas do fundo, aqui é o CNPJ, não é? Então aqui temos segmento, aqui é interessante o tipo de gestão, que é uma gestão ativa, a taxa de administração aqui 1,35% ao ano, então é uma taxa que pagamos para o gestor do fundo para ele fazer o trabalho dele, ok? Mais descrição, vídeos informativos sobre o fundo. E aqui a parte mais interessante que são os dividendos, né? Então, quanto paga o fundo por mês? Vamos ver se isso aqui é constante. Veja que o fundo paga constante, nos meses aqui mais de alta, né? Como é shopping, dezembro, janeiro, os meses de férias paga mais. Tivemos aqui o problema de 2020, né? Caiu os dividendos, depois normalizou. Então, vemos aqui que é um fundo que vem pagando dividendos de uma forma estável, não é? E a simulação aqui que é interessante, que simula com relação à poupança. A poupança é um péssimo investimento, mas podemos aqui comparar ela com a aplicação em fundo imobiliário VISC11. Então, se você aplicasse 50 mil na poupança durante 12 meses, teria aqui um montante final de 50.900 e aplicado no fundo VISC11 teria um montante aqui de 60 mil. Então, bem superior à poupança. Então, interessante. Aqui temos também uma coisa muito importante quando você vai analisar fundos de tijolo, é verificar aqui sua diversidade com relação a os estados do Brasil. Veja que o VISC11 ele tem 15 ativos espalhados por 10 estados. Tem aqui em São Paulo a maior parte, alguns aqui no Espírito Santo, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro. Então, o fundo está bastante espalhado pelo Brasil. Isso é bom porque temos uma diversidade geográfica interessante. Está bem diversificado aqui com bastante ativos. Um fundo monoativo, que possui um ativo só, já no meu ver não é tão interessante. Se você quiser aqui ver no mapa também, pode ver a localização dos shoppings. Aí ele diz aqui o nome de cada um, certo? Importantíssimo aqui a vacância do fundo. Veja aqui, ó, que isso nos informa
se as lojas estão com vacância ou não, ou seja, se tem lojas sem aluguel, não é? Porque o que vai vir de dividendo para os cotistas são os aluguéis pagos pelo lojista. Se o fundo tiver com lojas sem estar alugadas, vai ser ruim para os cotistas. Mas veja aqui que a vacância do fundo VISC11, ele é bastante baixo, ó. A ocupação é alta, então aqui ó, 90%, 91%, ou seja, de 10 shoppings, é como se 9 estivessem ocupados, ok? Então, uma vacância interessante aí, boa nesse caso. Aqui temos os comunicados do fundo. Então, essa é uma análise básica aí de um fundo imobiliário de tijolo, VISC11 do shopping, que você pode levar esses fundamentos para outros ativos também, de fundo imobiliário. E, claro, você deve aprofundar mais, ler os relatórios, fazer um estudo aprofundado antes de comprar um fundo imobiliário. Então, se você investe em VISC11 ou outros fundos imobiliários, fala aí nos comentários quais fundos você investe. E se você quiser mais vídeos como esse de análise de fundo imobiliário, de ações, de investimentos, fala aí nos comentários também. E se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos e dá like nesse vídeo aqui para ajudar o nosso canal. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Sempre estude bastante os ativos, diversifique sua carteira e continue investindo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.